Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, como vai? Estamos no nosso segundo encontro da Escola de Oração Santa Teresa d'Ávila. E hoje nós trataremos de temas importantíssimos para a vida espiritual. Nós trataremos hoje de alguns temas do livro do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus. O livro Quero Ver a Deus. Esse livro, como eu disse no encontro anterior, ele é uma obra-prima, né? Ele é um resumo, né? Maravilhoso da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila, com o auxílio de São João da Cruz, de Santa Teresinha do Menino Jesus, e a vivência pessoal, né, mística do próprio Frei Maria Eugênio. Neste livro, nós vamos começar pela primeira parte, no capítulo 2. Toda a parte anterior, né, a parte em que o Frei Maria Eugênio trata da introdução, mas a introdução sobre a vida do Frei Maria Eugênio, sobre a fundação do Instituto Nossa Senhora da Vida. Toda essa parte eu peço que vocês leiam, dependendo da versão do livro, dá entre 40 e 50 páginas mais ou menos. Não é muita coisa, tá? Para que nós possamos trabalhar essa parte do livro com calma, com tranquilidade. Quem vê esse livro pela primeira vez se assusta, né? Grossura. Essa versão que eu tenho são 1.500 páginas. A versão que vocês têm, né? Acredito que a versão que vocês tenham é de mais ou menos 1.100 páginas, 1.150 páginas. Mas serão temas que serão trabalhados com calma, com tranquilidade, sem pressa, porque o objetivo nosso não é estudar um livro. Nosso objetivo é crescer na graça e na intimidade com Deus. Né? Nós falaremos um pouco sobre isso também. Né? A meta desse objetivo, que é a mesma meta de Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila, ela queria ver a Deus, né? Inclusive, a primeira parte do livro, a primeira parte desse capítulo, vai narrar exatamente isso, já entrando dentro do tema, né? No segundo capítulo, né, da primeira parte, Perspectivas, nós vamos ver um relato que o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus coloca no livro, que Santa Teresa, eu já comentei no encontro anterior, ela e o seu irmão mais velho vão sair da cidade para se entregar aos mouros para que fossem decapitados, né?
E o tio encontra no meio do caminho, leva para casa e, preocupada, a mãe de Santa Teresa quer saber por que eles tiveram essa ideia maluca. E Santa Teresa, ela diz, né? Deixa eu encontrar aqui nas palavras de Santa Teresa. Santa Teresa diz: parti porque quero ver a Deus, e para vê-lo é preciso morrer. Desse trecho da vida de Santa Teresa d'Ávila, o Frei Maria Eugênio escreve, né, ele dá o título à obra dele, né, Quero Ver a Deus. Na nota de rodapé dessa parte do livro, tem um relato, fala-se, por exemplo, que Santo Tomás de Aquino ele perguntava quem é Deus, né? São João da Cruz se perguntava o que é contemplação. E essas perguntas motivavam estes grandes santos, né, desde a sua juventude, para realmente buscar a resposta dessas perguntas, né? Santo Tomás de Aquino perguntava: o que é Deus? O que é Deus? E nessa pergunta ele passou a buscar, né? Quem é Deus? O que é Deus? E nessa intensidade de busca é que ele foi encontrando, Deus foi se apresentando. Santa Teresa d'Ávila queria ver a Deus. A busca dela na vida interior, na vida de oração, na vida de espiritualidade era ver. Eu quero ver a Deus. Eu quero me unir a este Deus tão maravilhoso que os santos nos falam, né? Aqueles de vida espiritual nos falam de Deus com amor. Nós vemos o amor de determinadas pessoas ao falar de Deus, que é um amor que transborda o coração. Então, Santa Teresa d'Ávila queria ver. Eu quero ver. O Frei Maria Eugênio do Menino Jesus escreve este livro para que nós tenhamos essa mesma experiência. Na época do Frei Maria Eugênio, ele já compreendia que a graça que Deus nos concedia por meio da doutrina espiritual de Santa Teresa d'Ávila não estava reservada exclusivamente para os mosteiros, exclusivamente para as monjas, exclusivamente para a vida religiosa, para a vida sacerdotal. É para toda a igreja. Então, os esforços do Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, Beato Maria Eugênio do Menino Jesus, era fazer com que essa espiritualidade chegasse a todos. E no livro, nesse segundo capítulo, ele começa falando de 3 pontos importantíssimos da doutrina de Santa Teresa d'Ávila, que é comum a todos os cristãos. Nada do que nós vamos ver neste livro é exclusividade da doutrina de Santa Teresa. Nada. Porque o que Santa Teresa fez foi colocar para fora as experiências de uma alma, né? Ela viveu e ela põe para fora. Ela coloca para que nós possamos ver a vida dela, possamos ver aquilo que ela experimentou. Já nesse essa primeira parte, né, quando o Frei Maria Eugênio vai falando sobre essa experiência na infância de Santa Teresa d'Ávila, ele coloca 3 pontos que fazem parte, né, da doutrina de Santa Teresa d'Ávila. Diz assim: toda a espiritualidade teresiana está neste movimento para Deus, presente na alma. Então, Deus onde está? Ele está presente em nós. Essa verdade, ela tem que ressoar no nosso coração para sempre. Deus está presente dentro de nós. Este movimento de Santa Teresa d'Ávila é para se unir perfeitamente a Deus, perfeitamente a Ele. Então, este movimento de busca para ver Deus, de busca para se unir a Deus, é o que nós vamos
verificar nesta formação de hoje. Primeiro ponto, né? Tem 3 pontos que ele já começa falando, né? A presença de Deus na alma, que é fundamental, né? Que é a sua verdade fundamental. A interiorização progressiva da alma, né? Interiorizar-se, voltar-se para dentro. Se Deus está presente na nossa alma, se Deus está presente dentro de nós, nossos olhos precisam se voltar mais para dentro do que para fora. Esse tem que ser o nosso movimento interior. E o terceiro ponto, né, que é a união profunda com Deus, que é a sua meta. Então, a meta de Santa Teresa d'Ávila é ver a este Deus e se unir profundamente a Ele. Bom, no primeiro ponto, né, a letra A, Deus está presente na alma, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus escreve: aquilo que Santa Teresa notou e ressaltou em primeiro lugar na visão inicial do castelo interior foi que Deus se encontra no centro, nas 7ª moradas. Ele é a grande realidade do castelo. É toda a sua beleza. É a vida da alma, a fonte que a fecunda e sem a qual perderia todo o seu frescor e fertilidade. É o sol que a ilumina e que vivifica suas obras. A alma não pode subtrair-se à sua influência sem perder seu brilho, sua beleza e fecundidade, pois as eventuais coisas boas que façamos não procedem de nós mesmos, mas da fonte onde está plantada a árvore de nossa alma, bem como o sol que dá calor às nossas obras. Esse dizer de Santa Teresa. Deus está presente em nossa alma. E é de lá que vem toda a beleza da alma. A alma é belíssima, é belíssima, é belíssima. Santo Tomás de Aquino diz que nem toda obra da criação vale tanto quanto aquilo que Deus pôs em nossa alma. Se você juntar toda a obra da criação, os bilhões de estrelas, bilhões de galáxias, todos os seres, não valem tanto quanto que Deus colocou dentro de você. Aí isso pode nos fazer pensar, poxa, então eu tenho um valor imenso? Tem, mas não por mérito seu, é por mérito de Deus. Fernando, por mim mesmo, por mim mesmo não valo nada. Nós vamos ver isso depois, né? No conhecimento de si, que é o capítulo 2º do livro, né? O capítulo 3º, que é esse conhecimento de si. Agora, por Deus, o meu valor é grandiosíssimo. Qual é o meu valor? É o sangue precioso de Jesus Cristo. Esse é o meu valor. Por mim mesmo, eu valo menos que nada. Se hoje eu parar de pecar e nunca mais cometer um pecado venial na minha vida, claro, nenhum pecado grave, nenhum pecado leve, nem com vontade, nem por fraqueza, e nem uma imperfeição, eu vou estar na estaca 0. É o amor que nos faz valer alguma coisa, e de um modo especial o amor de Deus. Porque nós também não podemos amar por nós mesmos. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus. Precisamos confiar que é de Deus que vem. Lá em João capítulo 15, vai dizer, sem mim nada podeis fazer.
Se não podemos fazer nada sem Jesus Cristo, amar também não podemos sem Ele. Então, nós precisamos de Deus, somos dependentes de Deus. E esta união, né, essa presença na alma, que se dá de duas formas bem características, elas nos mostra isso, né? Santa Teresa, ela tinha meio que, ela experimentava essa presença de Deus na alma de forma mística, mas sábia como era e da forma com que ela desconfiava de si mesma, né? Nós devemos desconfiar de nós mesmos. Santa Teresa, ela nunca colocava todas as suas confianças na experiência mística que ela tinha. E foi um teólogo, né, dominicano que acalmou, apaziguou o coração dela em relação a essa presença de Deus na vida dela, no interior dela. E ela narra da seguinte forma, né? Ela narra assim: um grande teólogo da ordem do glorioso São Domingos, Frei Vicente Barón, me tirou desta dúvida, ensinando-me que o Senhor está presente e se comunica conosco. Deus, ele não somente está presente, mas ele se comunica conosco. E no finalzinho dessa parte diz assim, né? O Frei Maria Eugênio fala: Deus está presente na alma justa de duas maneiras que se completam e que chamaremos de presença ativa de imensidade e presença objetiva, né? O Frei Maria Eugênio, então, ele vai colocar essas duas formas de presença de Deus. A presença ativa de imensidade e a presença objetiva. A presença, ele começa a explicar, né? Ele fala da questão dos espíritos, né? Os anjos são seres de puro espírito, né? Eles utilizam a analogia dos anjos para depois falar sobre Deus. Ele fala do nosso anjo da guarda também. O nosso anjo da guarda que age sobre os nossos sentidos, age sobre as nossas potências, né? Os seres puros espíritos, eles estão onde eles agem. Se um anjo está onde ele age, e Deus é puro espírito, Deus age naquilo que existe. Deixa eu explicar. Se uma coisa existe, isso é prova de que Deus está sustentando aquela coisa. Porque a criação de Deus, a forma com a qual Deus cria, não é Deus criou e pronto, passou a existir. Deus sustenta aquela coisa no ser. O termo teológico é criação contínua, né? Se você existe, não é somente pelo fato de que você foi criado por Deus. É que Deus está sustentando a sua existência. Né? Até o Frei Maria Eugênio ele utiliza o exemplo, não é como que uma mãe que sustenta sua criança nos braços. Se a mãe soltar a criança cai, mas a criança não deixa de existir. Se o pai nos solta, nós deixamos de existir. Se Deus deixasse de pensar em nós por um segundo, ele deixasse de pensar em alguma coisa que ele criou por um segundo, quando ele voltasse a pensar, aquela coisa não existiria mais. Só que este pensar de Deus, essa ação criadora de Deus, ela é uma ação de dentro para fora. Cada célula, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele vai falar que cada átomo nosso é sustentado, tudo aquilo que existe é sustentado pela ação criadora de Deus. Ele vai dizer aqui, com efeito, só um instante, por favor, diz assim: no homem, ele imprime uma verdadeira semelhança com Deus. É o sopro de Deus que anima o barro plasmado por suas mãos. A graça
participação da natureza divina, é a obra mais perfeita realizada pela presença de imensidade. Esta presença de imensidade que nos cria, que faz com que a nossa relação com Deus seja a relação de criador e criatura, ela gera a graça, né? Que, segundo o Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, é a obra mais perfeita da presença de imensidade. Diz assim: Deus está substancialmente presente na alma justa, né? Ele está substancialmente, o ser dele mesmo está presente na alma justa, a qual dá o ser natural e a vida sobrenatural. Ao mesmo tempo que Deus sustenta no ser humano, de um modo especial, sustenta o ser humano no ser, ele também dá ao ser humano um ser sobrenatural. Essa presença ativa de imensidade é o que sustenta toda a obra criada. Porém, algumas dessas criaturas possuem uma capacidade, né? O Catecismo da Igreja Católica diz que o homem é capaz de Deus, né? Logo no seu início ele diz, o homem é capaz de Deus. Então o ser humano ele tem uma capacidade querida por Deus de acolher esta presença de imensidade, nesta obra criacional de Deus, de uma forma mais profunda, com a capacidade de se relacionar. E daí entra essa segunda presença de Deus. Primeira presença é uma presença de Deus como Criador, na qual nós somos diante dele como criaturas. Nessa segunda presença, que é a presença objetiva, que o Frei Maria Eugênio coloca, é a presença na qual nós não somos apenas criaturas, nós somos filhos. Por esta presença objetiva, Deus nos faz filhos, nos faz capazes de corresponder. Na primeira, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, ele vai dizer que na primeira, nessa presença ativa de imensidade, Deus permanece em nós quase como que um estranho. Nesta segunda, que complementa a primeira, nós podemos responder, já se torna um amor filial. Como Santo Tomás de Aquino diz, né, um amor de amizade. Né? Para Santo Tomás de Aquino, o amor de amizade é o amor mais elevado que tem, que é o amor que vai e que volta, o amor que tem correspondência. E vai dizer assim, na presença de imensidade: com efeito, a graça produzida pela presença de imensidade é uma participação da natureza divina que nos faz entrar no ciclo da vida trinitária como filhos. Esta graça estabelece entre a alma e Deus relações novas e distintas da presença de imensidade. A atividade divina da presença de imensidade sustentava e enriquecia a alma, mas a deixava passiva perante seus dons. Cria entre Deus e a alma relações de criador e criatura. A graça, pelo contrário, dá poder à alma para reagir perante os dons de Deus, para retornar para Ele, conhecê-lo diretamente como Ele se conhece, amá-lo como Ele se ama, estreitá-lo como a um pai. A obra criadora de Deus nos faz ter um relacionamento como Deus de criador e criatura, né? A presença ativa de imensidade. A presença ativa de imensidade gera a graça, e a graça nos torna filhos de Deus. A graça nos faz ter esse relacionamento filial com Deus. A graça nos faz ter um relacionamento com Deus no qual a gente pode corresponder. A gente pode dar uma resposta
amorosa este Deus que vem ao nosso encontro. Então, essa presença de Deus, né, ela, de um modo especial, ela tem um lugar específico em nossa alma, né? O próprio Frei Maria Eugênia, no item 3, né, o primeiro item, presença ativa de imensidade. Segundo item, presença objetiva. No terceiro item, ele vai falar sobre a localização da presença objetiva no centro da alma, né? Onde que está essa localização dessa presença objetiva de Deus? Nós conseguimos verificar a presença ativa de imensidade, essa presença de Deus como Criador, em cada parte do nosso corpo, por menor que seja. Em todo o nosso ser, Deus está presente, né? Não cai um fio de nosso cabelo sem que Deus saiba, sem que seja da vontade de Deus. Por que não cai? Porque Deus está presente até num fiozinho de cabelo nosso. Eu lembro do Padre Léo numa pregação que ele falava: Deus mora na unha do meu pé. Ele falava de outras partes do corpo também, mas em todo o nosso corpo Deus mora, é morada de Deus. Não é só do lado de dentro, é do lado de fora. Quando você olha para uma pessoa, quando você olha para alguém, você está olhando o rosto, você está olhando pele. Aquela pele é sustentada pela ação criadora de Deus naquele exato momento. Quando a gente olha para uma pessoa, olha para a palma da sua mão nesse momento. Se você olhar para a palma da sua mão, você vai ver as suas impressões digitais, você vai ver as dobrinhas, você vai ver o Mzinho de Maria na palma da mão. Alguns vão encontrar os calos. Às vezes a mão está suja, às vezes a mão está suada. Mas você vai enxergar pele. Cada partícula mínima, cada átomo dessa tua mão, da pele, dos ossos, do sangue, do tecido, está neste momento sendo sustentado pela ação criadora de Deus. Se você existe, é porque Deus está pensando em você. E a prova de que Deus nunca parou de pensar em você é que você está neste momento ouvindo esse vídeo. Deus está presente. Esta é a presença ativa de imensidade. Santa Teresa d'Ávila, ela faz questão de salientar uma outra presença, que é essa presença objetiva. O Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, ele vai dizer assim: notemos, primeiramente, que esta localidade da presença de Deus traduz a experiência de Santa Teresa e da maioria dos místicos que percebem a ação mais perfeita de Deus e, por consequência, de sua presença na parte mais profunda da alma, em regiões que parecem ultrapassá-la em interioridade e que ela própria só alcança no seu ponto mais sutil. Por isso, já na oração de quietude, ou seja, já na quarta morada estabelecida, depois de ter passado toda a parte de ascese, já entrando na mística, já entrando na via unitiva, Santa Teresa já percebe e declara que essa água vai correndo por todas as moradas e faculdades até chegar ao corpo. Por isso eu disse que ela começa em Deus e termina em nós. Como digo, não creio que esse deleite se origine no coração, mas num lugar ainda mais interior, como uma coisa profunda. Penso que deve ser o centro da alma,
tal como depois vim a entender e explicarei no fim. Então, aquilo que ela depois vai explicar, né, nas sétimas moradas. Santa Teresa d'Ávila, ela percebe que vem do interior. Santo Agostinho, ele fala que Deus mora no interior intimus meu, no dentro, mais dentro de nós. Né? Se fosse passar para o português, né, tem o dentro, tem o mais dentro e tem o dentríssimo. Né? Essa palavra eu acho que não tem no português, mas é mais dentro do que onde eu mesmo estou. É mais profundo, é bem no interior, bem no centro. No centro do centro do centro de nós, do nosso interior, do nosso ser. E Santa Teresa diz assim nas Quintas Moradas: Sua Majestade é quem vai nos introduzir, entrando também Ele no centro de nossa alma, porque o Senhor se encontra tão unido à essência da alma, o inimigo não arriscará aproximar-se. Creio que nem mesmo entende esses segredos, que são coisa tão secreta que Deus não confia nem ao nosso entendimento. De tão elevado que é esta experiência da união com Deus, da união com Deus no interior mais profundo de nossa alma, ele não confia nem ao nosso entendimento. Né? O conhecimento disso vem pela graça de Deus. E o Frei Maria Eugênio, ele conclui essa parte da localização, né, dessa presença objetiva de Deus na alma. Ele conclui dizendo assim: podemos assim concluir que se Deus está realmente presente em todo o nosso ser, o qual ele sustenta como a alma de nossa alma e a vida de nossa vida, contudo, sua presença como hóspede e amigo está oportunamente localizada nas profundezas da alma, pois é na parte espiritual mais elevada da alma que ele difunde diretamente a sua vida divina. E é por seu intermédio que realiza em todo o ser humano as suas operações espirituais. Então, é deste interior, onde ele está como hóspede e como amigo, que ele difunde os seus dons para todo o ser humano. No item B, né, na parte B, nós vemos lá na parte A, foi toda essa parte onde o Frei Maria Eugênio fala sobre a presença de Deus na alma, né? A presença ativa de imensidade, a presença objetiva e a localização dessa presença objetiva na alma, né? No item B, o Frei Maria Eugênio do Menino Jesus vai tratar sobre a vida espiritual como sendo uma interiorização progressiva, né? Isso é bem característico de Santa Teresa d'Ávila. O terceiro e quarto grau de oração, o quinto também, mas o quinto já entra na parte mística, Santa Teresa apresenta como sendo oração de recolhimento, né? Recolher-se, em aproximar-se deste interior, ir para dentro, concentrar-se, né? Afluir. Então, vir para dentro. Santa Teresa d'Ávila, ela apresenta esta realidade como sendo fundamental, né? Uma vida de distração contínua não é uma vida que ajuda
a vida de oração. É incompatível com o cristianismo, uma vida de distração contínua, né? Por mais que nós tenhamos a nossa rotina diária de diversas formas diferentes, né? Tem pessoas que por causa do trabalho tem que estar todo instante voltado para fora, né? Os especialistas em vida espiritual, os teólogos, eles vão dizer que se você não consegue ter a vida 100% dedicada à vida de oração, né? Por exemplo, existem trabalhos em que você pode estar fazendo aquele trabalho pensando em Deus. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, tem até um episódio na vida dela em que ela estava lavando panelas e ela foi arrebatada por Deus. Deus tomou-a numa oração passiva, numa oração mística. E ela lavando louça. Por quê? Porque ela estava pensando em Deus. Então, pensar em Deus, Santa Teresa d'Ávila vai dizer que não é questão de pensar muito, mas quando falo pensar em Deus, é amar muito. É você se preocupar em dedicar a Deus a ação que você está fazendo, né? Isso, para Santa Teresa, vai dizer que é um progresso, né? O Frei Maria Eugênia do Menino Jesus coloca o título desse item B aqui, como a vida espiritual é uma interiorização progressiva. Se a nossa vida hoje ela está, digamos assim, espalhada, vamos recolher. Vamos canalizar a nossa vida para Deus, em busca de Deus. Onde é que está Deus? Onde está Deus? Depois de tudo isso que eu falei, depois de tudo isso que Santa Teresa d'Ávila falou, Frei Maria Eugênia do Menino Jesus falou, onde está Deus? Deus está dentro de nós. Então que possamos nos voltar para o interior de nossa alma. É progressivo, mas precisa ter um início, né? E que esse início seja o mais breve possível. Tipo agora. O Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, ele começa esse tópico falando da seguinte forma. Para este Deus apreendido ou descoberto nas profundezas, vão dirigir-se todos os ardores que anseiam por ele. Logo mais eu vou falar sobre o primeiro grau de oração, né, que é o grau da oração vocal. A oração vocal, ela tem como objetivo despertar o ardor, despertar a devoção, despertar o nosso desejo de Deus, né? É esse o principal objetivo da oração vocal. Claro que a oração vocal ela não é simplesmente uma oração individual, né? Uma oração pessoal, mas ela também é utilizada nas orações litúrgicas, né? Nas orações públicas. Então tem todo um contexto, mas nós vamos trabalhar isso oportunamente. Então, o Frei Maria Eugênia ele vai dizer isso, né? Que se este Deus que foi descoberto, nós vamos nos voltar cada vez mais para Ele. Isso é natural. Ele continua. Para o ver e encontrar, a alma vai orientar-se e caminhar rumo às próprias profundezas. A vida espiritual será, por excelência, uma vida interior. A caminhada para Deus será uma interiorização progressiva até o encontro, o amplexo, a união na obscuridade, esperando a visão do céu. Nesta caminhada de aproximação, cada etapa na interiorização será uma morada que, na realidade, marcará um progresso na união. É esta
a concepção de vida espiritual que a visão do castelo oferece. Este castelo interior de Santa Teresa d'Ávila, ele oferece esta visão, né? Cada morada, o que é uma morada para Santa Teresa d'Ávila? Uma morada para Santa Teresa d'Ávila é uma etapa de aproximação de onde está o rei. O rei está no trono na 7ª morada. Então, quem está na primeira tem que desejar ir para a segunda. Quem está na segunda, para a terceira. Quem está na terceira, para a quarta. Né? Santa Teresa utiliza no plural, né? essas moradas. Né? Quem está nas primeiras, vão para as segundas. Quem está nas segundas, vão para terceiras. E por aí vai. Até chegar onde está o rei. Saber em que morada estou serve para eu saber o que eu preciso fazer para ir para a próxima. Claro, viver bem, o melhor possível, a morada em que eu estou. Quem está na primeira morada, não é questão de ter pressa para ir para a segunda. Quem está na primeira morada tem que viver bem a primeira morada. O que é viver bem a primeira morada? É lutar pelo estado de graça. É fazer o que Santa Teresa d'Ávila diz, ter uma determinada determinação de não abandonar a oração, de manter-se em oração, de lutar para ter uma vida de oração. Porque esta é a vivência correta daquela morada que faz com que a pessoa vá para a próxima. Não é o desejo da próxima que faz com que a pessoa vá para a próxima morada. É a vivência bem. Eu tenho que ver bem a morada que eu estou. Morada é o passo em que eu estou rumo a Deus. Rumo a esta união transformativa. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. E ele continua dizendo assim: nesta caminhada de aproximação, cada etapa de... Isso eu já falei, né? Cada etapa equivale a uma morada. Vai dizer no finalzinho aqui, né? Assim se estabelece o reino de Deus na alma e se opera a união transformante, né? Essa busca, né? Claro, existem partes que elas cabem a nós, sabendo que é totalmente agraciado por Deus. Tudo aquilo que a gente vai fazer, se você já fez algo de bom uma vez na vida, esse algo de bom que você fez, você só fez porque Deus deu a graça para você fazer. Pensar diferente disso é agir no orgulho. E o orgulho é o pior de todos os pecados. O orgulho não somente é o pior de todos os pecados, mas ele é, segundo a doutrina, né, dos padres, principalmente do Oriente, né, do Ocidente também, mas ele é a raiz dos outros pecados. Né? Então o orgulho ele tem que ser vencido pela humildade. A gente poder reconhecer a nossa incapacidade. Não faz mal nenhum. Reconhecer aquilo que a gente é incapaz. Significa que eu tenho que falar, então eu sou incapaz, não consigo? Não. É a gente dizer, eu sou incapaz, por isso eu tenho que pedir força para aquele que é capaz. E quem é capaz é Deus. Aí acontece aquilo que São Paulo disse. Quando sou fraco, é que sou forte, porque a força de Deus se manifesta. Quando é que eu sou fraco? É quando eu reconheço que sou fraco e peço o auxílio de Deus. Só reconhecer que é fraco, a pessoa se desespera. Quando eu reconheço que eu sou fraco, mas eu espero em Deus, aí eu ajo de forma correta. Amém? A alma interioriza-se até pertencer inteiramente àquele que reside no mais delicado ponto de si mesma. Assim é a vida espiritual e o seu movimento.
Este movimento nosso em direção a Deus que se encontra nas 7 moradas, a teologia, né, ascética e mística, ela vai chamar de união transformante, né, que é o último, a letra C, né, desse último ponto aqui do livro, que nós vamos tratar, né, essa união transformativa, união transformante, inclusive é o 7º grau, o 9º grau de oração, que oportunamente nós vamos tratar também, é a oração de união transformante, né? É o 9º grau de oração. A pessoa nesse estado, ela vive uma perfeitíssima comunhão de vontade, né? As vontades dela e as vontades de Deus são as mesmas. E diz assim, né, logo embaixo do tópico, diz assim: a união divina, termo da vida espiritual, difere segundo as almas. Comporta graus de número quase infinito. Então, uma pessoa que entrou na 7ª morada não está no mesmo estado de santidade que uma pessoa que entrou na 7ª morada há anos atrás, né? A pessoa que chegou na 7ª morada são formas diferentes, né? São graus diferentes. A 7ª morada de alguém que, por exemplo, o próprio Frei Maria Eugênia do Menino Jesus, ele vai falar sobre, por exemplo, um bebê que morre logo após o batismo, né? Ele está na 7ª morada. Mas Nossa Senhora, no momento da sua assunção, também estava na 7ª morada. Só que não dá para comparar a 7ª morada de Nossa Senhora com a 7ª morada de uma criança recém-batizada. Os dois são santos perfeitos. Só que o grau de santidade de Nossa Senhora, o grau de perfeição na santidade de Nossa Senhora é um grau imenso. Santo Tomás de Aquino fala sobre os coros, né, os 9 coros dos anjos. E vai mostrando, olha, existem os anjos que mais amam e os anjos que menos amam. Menos amam, não. Todos os anjos amam no máximo que podem. Mas se você tem um copo cheio, o copo está perfeitamente cheio. Só que se você tem uma piscina cheia e a piscina está perfeitamente cheia, os dois estão cheios. Só que são proporções diferentes, né? E ele vai tratar sobre isso, sobre esses níveis de perfeição. Santa Teresa d'Ávila, ela narra no Castelo Interior, nas 7ª moradas, né? Ela diz assim: Santa Teresa, só mais um instante. Ao entrar aqui, a alma já não sente os movimentos que costuma ver nas faculdades e na imaginação. Estas deixam de prejudicá-la e de tirar-lhe a paz. Aí a gente pode pensar, bom, minha imaginação não me prejudica. Quem pensa isso é porque não experimentou o quão terríveis são as nossas imaginações quando a gente está numa busca intensa por Deus, né? A pessoa que está numa busca intensa por Deus, ela vê que a imaginação dela, como diz Santa Teresa, é a tramóia do moinho. Ela fica batendo, fica fazendo barulho. A gente está querendo se unir a Deus, a gente está querendo amar a Deus e a imaginação fica voando para várias coisas diferentes. Quando a pessoa entra na 7ª morada, isso fica em paz. Em paz. Imagina a coisa que você mais deseja na vida. Mais. E tem uma coisinha que fica querendo sempre tirar você de lá. Às vezes pode ser visto como imaginação, né? Pensamento voando por lugares, como se fossem borboletas, né?
Santa Teresa d'Ávila sofreu muito com isso, sofreu muito, demais. E mesmo assim, Deus mostrou para ela que uma dos piores problemas para ela é que ela achava que imaginação e entendimento era a mesma coisa, né? E não era a mesma coisa, não é a mesma coisa, né? Ela achava que o fato de a mente dela, do nada, ela tá aqui pensando em Deus, do nada a mente dela ia para outro lugar, ela achava que era o pensamento dela que estava fugindo de Deus, ela estava querendo fugir de Deus. E não era. A pessoa está em intimidade com Deus, às vezes o pensamento voa para longe. Ela, em determinados momentos, fala que ela não se preocupa com isso, não, ela vai fazer o barulho dela. Só na 7ª morada que você vai ter um pouco de paz com a imaginação. O Frei Maria Eugênio, a leitura do texto ela é riquíssima, né? Eu separei algumas partes. Nós vamos ter oportunidade para falar propriamente das 7ª moradas, né? Eu espero. 7ª morada, sem dúvida nenhuma, será os últimos temas que nós vamos tratar. Até lá vocês vão estar já vão ter recebido a transverberação de Santa Teresa d'Ávila. Para quem não sabe, é só pesquisar um pouquinho que vocês vão encontrar, é bem interessante. Vocês vão estar levitando já quando falarmos a respeito da 7ª morada, porque o caminho é longo, né? O caminho é longo, são muitas graças que Deus reserva para nós, e essas graças precisamos escolher cada uma delas. Não deixar uma graça por outra, no sentido de Deus estar nos dando aqui e a gente sai daqui em busca de uma outra coisa que Ele nem nos deu ainda. Então, vamos acolher aquilo que Deus tem para nós. E ele termina, né, dizendo assim: é para esta visão de Deus, iniciada nesta terra, na fé viva e realizada perfeitamente no céu, que tendiam as inspirações de Santa Teresa quando dizia: quero ver a Deus. Quero ver a Deus. As 7ª moradas, que Santa Teresa também chama de matrimônio espiritual, as 6ª como um noivado espiritual, 7ª moradas como o matrimônio espiritual, um matrimônio de vontade, um matrimônio, esta união perfeita, a sua vontade é a mesma que Deus, você deseja os desejos de Deus. Quem está nas 6ª moradas experimenta alegrias tremendas, de tal ponto que Santa Teresa d'Ávila, num episódio da vida dela, quando uma pessoa chegou e falou: a vida é longa, ela desmaiou. Ela desmaiou porque ela queria morrer. Aquilo que ela na infância falava, parti porque quero ver a Deus. E para ver a Deus é preciso morrer. Quando ela estava na 6ª morada, ela queria morrer para ir rápido para Deus, para ela ter este Deus que ela experimentava na alma dela em plenitude, porque ela não tinha ainda em plenitude, embora estava num grau altíssimo de amor por Deus. Se a gente às vezes tem experiências de amor com Deus, que a gente acha que o nosso coração vai rasgar de amor, imagina uma pessoa que está na 6ª morada. Imagina uma pessoa que experimentou, quando Santa Teresa por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus narra sobre a experiência que ela teve de transverberação. Deus veio e preencheu ela com tanto amor que ela achou que ia morrer. Com tanto amor que achou que ia morrer. Santa Teresa d'Ávila, quando experimentou a transverberação, ela disse que viu um anjo do céu, que veio um anjo do céu, com a lança de fogo, penetrou o coração dela com aquela lança, e o amor de Deus entrou e transbordou o coração dela.
com a lança de fogo, ela disse o seguinte: eu gostaria que aqueles que me ouvem falar sobre isso, que acreditassem, que Deus desse um sinal para eles. Quando Santa Teresa d'Ávila morreu, o bispo de Ávila e o bispo de Alba de Tormes ficava naquela disputa: o corpo de Santa Teresa vai ficar aqui, o corpo vai ficar lá, o corpo vai ficar aqui. O coração de Santa Teresa d'Ávila ficou em Alba de Tormes. Quando foram fazer a exumação do corpo dela, viram que o coração dela está exposto ainda hoje, porque o coração dela é incorrupto. O coração dela tem um rasgo com sinal de cauterização. Lá, naquela época, já viram isso. Quando abriram, tiraram o coração dela é rasgado com um buraco, como se tivesse sido penetrado por uma lâmina em chamas. Está visível para quem quiser ver. Você pode acessar fotos pela internet, né, que mostra o coração dela. E ela, quando estava nas sextas moradas, ela queria morrer para ir rápido, ter este encontro perfeitíssimo com Deus, que nada mais pudesse separar ela de estar só com Deus por toda a eternidade. Ela queria morrer para ver Deus. Quando ela entrou na sétima morada, ela não quis mais morrer. Não que ela já não quisesse mais ir para o céu. Não, ela queria muito. Só que ela sabia que a nossa presença aqui na Terra, ela tem que ser uma presença repleta de Deus, para que todos aqueles que estiverem em nosso caminho experimentem a Deus pela presença de Deus em nós. Santa Teresa d'Ávila, ela experimentou isso. Ela na sétima morada já não queria mais morrer. Ela até dizia: morro porque não morro. Mas ela pôde compreender aquilo que ela vai dizer no livro das moradas, né, na sétima morada. Ela vai dizer: aí nas sétima moradas acontece a união de Marta e Maria. Marta queria estar aos pés do Senhor. Maria estava atarefada com as coisas de casa. Né? No grego, peri e pros. Né? Peri, Marta, ela estava na periferia da presença de Deus. Marta estava pros, estava voltada para Deus. Quando há essa união, você não fica mais, nunca mais você nunca mais fica na periferia, você nunca mais tem um pensamento senão em Deus. Você vê todas as realidades com os olhos de Deus. Tudo que você faz é Deus fazendo em você. Essa vivência, ela é demorada, é sofrida, mas ela é querida por Deus para nós. Todos nós, se seremos salvos, estaremos numa sétima morada. Que é isso, Fernando? Que se a gente não chegar na sétima morada aqui, a gente chega no céu. No céu, a pessoa ama perfeitamente e não tem mais imperfeição nenhuma, não tem mais pecado, não tem mais nada. Pecado não entra no céu. Então, a nossa vida aqui é para alcançar isso. O reino dos céus é a gente viver isso. A nossa união perfeita já aqui na terra. Para que a gente possa, no céu, viver a plenitude disto, né? A plenitude desta união com Deus. Esta união transformante, ela é o último estágio, né? Quais são os estágios anteriores? Sexta, quinta, quarta, terceira, segunda e primeiras moradas. No livro Teologia da Perfeição Cristã, do Antônio Roio Marim, ele fala sobre os graus de oração. Tem uma parte que fala sobre os graus de oração, a vida de oração. E ele fala sobre o primeiro grau de oração, né? Como eu disse no outro encontro, existem várias formas da gente enxergar essas vias de intimidade com Deus. A gente pode enxergar pelas sete moradas de Santa Teresa d'Ávila,
pelas 3 vias, né? A via dos iniciantes, dos progredidos e dos perfeitos, né? A via purgativa, a via iluminativa e a via unitiva, é a mesma coisa. Ou a gente pode seguir pelos graus de oração. Os graus de oração não são tão precisos, porque uma pessoa pode estar numa morada, por exemplo, a pessoa pode estar na 4ª morada, que é os graus de oração 5º e 6º, e ter oração ter o 4º grau de oração de simplicidade, né? Então os graus de oração não são precisos nesse sentido. Mas a gente tem uma predominância, né? Por exemplo, as primeiras moradas é a predominância da oração vocal. Então, como nós vamos fazer isso parte por parte, né? Seguir cada um dos graus para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, vamos começar pelo primeiro grau de oração, que é a oração vocal. O Antônio Royo Marim, dentre as várias coisas que ele fala, né? Ele fala qual é o objetivo da oração vocal. E ele diz que ela não é exclusivo de quem é ascético, né? De quem está nesse começo. Mas quem está lá no auge também vai fazer oração vocal. Então, quem já está aí chegando na oração mística, não se preocupe, isso faz parte também da oração da vida mística. Embora tenha uma predominância na vida ascética, tá? Ele vai dizer, por exemplo, ele vai falar sobre Santo Tomás de Aquino, que ele fala sobre a oração vocal como tendo esse objetivo para poder despertar o fervor, despertar o desejo de Deus, né? No começo da vida espiritual, e não se assustem, porque começo de vida espiritual não é o começo, me batizei faz 2 meses, então eu estou no começo. Quem batizou há 30 anos e não progrediu, está no começo. Está no começo. Isso não é por tempo de igreja, né? Não é por tempo de igreja. Essa formação, ela vale para todos nós. Tem pessoa formada em teologia, mestre, doutor em teologia, e precisa aprender a fazer oração vocal, né? Fazer oração vocal correta para progredir nos graus de oração, né? Tem todos os graus. Santa Teresa d'Ávila, ela falava, né? Embora ela tenha falado pouco dos 3 primeiras moradas para as monjas, é porque ela sabia. Primeiro, aquela época era uma época em que as pessoas viviam muito mais a espiritualidade, viviam muito mais essa intimidade com Deus. Segundo, que eles já tinham muito acesso, né, a livros que falassem sobre oração. Não é o nosso caso. No nosso caso, às vezes a gente pega um livro ou outro. Eu tenho vários livros que falam sobre oração. Tragicamente, são poucos os que vão tratar a oração com a profundidade de progressão, para que isso possa crescer na vida de oração, né? Então ele começa a falar dessa necessidade. A oração vocal, ela é para despertar o fervor, né? Então, nós precisamos rezar, buscando ter os afetos por Deus, buscando amar a Deus, buscando a contrição do nosso coração, né? Por isso que muitas vezes Santa Teresa, quando escreveu o Caminho de Perfeição, ela escreveu o Caminho de Perfeição e ela ensinou para suas monjas o Pai Nosso, né? O Pai Nosso. Vamos rezar o Pai Nosso. No Pai Nosso você encontra tudo o que você precisa para poder rezar de forma perfeita, de um modo especial na oração vocal. Quem é Deus para nós nessa vivência? Eu falei sobre a presença ativa de imensidade, que é Deus como Criador para nós. Eu falei da presença objetiva, que é Deus como Pai. Agora, junta aquilo que eu falei com a oração do Pai Nosso, você dizer Pai.
e você lembrar que Deus, Ele te sustenta como Pai em cada área do seu ser. Que Ele te fala, que Ele tem amor por você, que Ele te convida a responder as palavras que Ele dirige a você. Imagina só. Então é poder colocar isso em oração, coloca a sua vida ali. Nós precisamos aprender a rezar a nossa vida. Se está passando por dificuldade, coloca em oração, apresenta para Deus. Se coloca em oração. O que você está vivendo? Apresenta diante de Deus. Apresenta. Deus escuta, Deus ama, Deus acolhe. Depois ele vai falar sobre a atenção. Eu falei um pouco sobre a atenção no último encontro, né? Ele inclusive vai usar Santo Tomás de Aquino, né? Preciso ter atenção. Qual é a atenção que nós precisamos ter? É a atenção nas palavras, a atenção no sentido das palavras e a atenção na presença de Deus. Onde que está Deus? Deus está em todo lugar. Se algo existe, este algo está sendo sustentado pela ação criadora de Deus. Se eu existo, eu estou sendo sustentado por Deus. E mais, Deus, Ele é meu amigo. Deus, Ele é meu Pai. Deus, Ele é aquele que me ama e que me convida a corresponder a este amor. Então, ele vai falar sobre a atenção, né? A primeira parte, atenção. Segunda, profunda piedade, né? O que é piedade? Piedade é a nossa ação filial diante de Deus. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que tem uma relação com Deus, no qual ele se coloca como filho, confiando no Deus que é Pai. Amando o Deus que é Pai, cuidando das coisas deste Pai. Então, é necessário você ter uma profunda piedade, né? Um respeito pelas coisas de Deus. Você vai rezar, não reza de qualquer jeito. Separa um tempo para oração. Eu não acredito mais na pessoa que chega e fala, eu não tenho tempo para rezar. Se você tem esse pensamento, me desculpa, mas você está se enganando. Você tem tempo para rezar. Talvez pode correr um risco de você não ter o tempo de 3 horas para poder rezar, de 4 horas para poder rezar, seguidas, você com Deus. Mas você tem 30 minutos por dia para você rezar. Se você não tem, cria. Tempo é questão de prioridade. Pergunta para quem está estudando para um concurso público. Eu sou concursado, estudo para concurso público ainda. Eu tenho tempo para estudar para concurso público. Deus me deu a graça de fazer 2 faculdades. Eu estou fazendo 2 faculdades. Eu estudo letras e estudo teologia. Tenho tempo para fazer 2 faculdades. Ah, mas eu estou no período. Você está no período de pandemia. Você está em casa, você não está dedicando as suas 8 horas de trabalho por dia. Exatamente. Mas eu já fazia essas 2 faculdades quando eu trabalhava. Fernando, ainda assim, sobra tempo para rezar? Sobra tempo para rezar. Sobra tempo para a família? Sobra tempo para a família. Porque quando você coloca Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas vão encaixando no lugar certo. Acorda meia hora mais cedo. Que hora que você acorda hoje? 5 horas da manhã? Acorda 4h30. Dedica aquela meia hora em oração para Deus. Você vai ver que Deus honra, que Deus faz com que esta meia hora seja fecunda na sua vida. Se acorda 6, acorda 5h30. Acorda 7, acorda meia hora antes. No livro Itinerário Espiritual de Santa Teresa d'Ávila, de Pedro Paulo de Bernardino, ele vai falar sobre
tempo de oração. Quanto tempo a gente deve dedicar para a oração? Ele vai falar o seguinte: para os principiantes, para quem está começando, é meia hora por dia, todos os dias. Separa meia hora. Ah, mas eu não consigo meia hora. Consegue. Tira Netflix, tira TV a cabo, tira desenho, tira futebol, tira qualquer coisa, separa meia hora. No começo, não é para você abandonar tudo. Seria bom, mas é meio complicado essa questão. Se Deus pede de você 30 minutos para começar. Para quem tem uma vida mais contemplativa, uma vida religiosa, por exemplo, pede-se 1 hora para começar. Né? Santo Afonso Maria de Ligório, ele rezava por 8 horas por dia. Trabalhava 8 horas por dia. E estudava 8 horas por dia. Aí se pergunta, quando é que esse homem dormia? Peça a Deus o dom místico da insônia. Tem esse dom místico da insônia. Dorme demais? Pede para Deus, mas não exagera para tirar toda a sua noite de sono. Pede para tirar só meia hora do seu sono. Pra você conseguir acordar meia hora antes. De preferência a gente reza de manhã, que já agracia o nosso dia todo. Você já consegue pensar naquilo que Deus te deu de graça durante aquele tempo de oração, pelo período da manhã. Então, meia hora de oração pela manhã. É o que vai falar o próximo tema daqui, eu já estou adiantando, né, no livro do Antônio Roio Marim. Ele vai falar depois sobre as fórmulas da oração, em que ele vai falar sobre o Pai Nosso, é o que eu já falei. E aí se encerra a questão da oração vocal. Tem muitas outras coisas sobre a questão da oração vocal e a oração no geral. Tem a questão, por exemplo, das preparações. A preparação remota, a preparação próxima e a preparação imediata. Preparação remota, o que é? Você se decidir falando, eu vou ter uma vida de oração. Se eu vou ter uma vida de oração, eu vou ter que tirar aquilo que me impede de ter um recolhimento maior com Deus. De um modo especial, aquilo que é pecado na minha vida. O pecado na minha vida me afasta de Deus. Então, se eu me desvencilhar do pecado, eu vou me aproximar mais de Deus. Com isso, você vai conseguir ter uma vida de oração mais fecunda. Então, tira da sua vida o que é pecado. Busque para a sua vida aquilo que é virtude. Busque ser uma pessoa mais humilde, mais paciente, mais amorosa com as pessoas, mais organizada. Busque isso. Você vai ver que a sua oração, nessa questão da preparação remota, vai ser melhor. Preparação próxima. Busque preparar um dia antes. Tenha um lugar próprio para a sua oração. Vida de oração é vida. E vida a gente tem que tratar com cuidado. Então, tem um espaço, tem a imagem de Nossa Senhora. Vocês não estão vendo aqui, mas eu tenho aqui o meu crucifixo. Tenho a imagem de São José, que um grande amigo, Luiz Fernando, me presenteou. Ele me presenteou com a imagem de Santo Agostinho. Essa daqui minha esposa comprou, né? Mas ele que fabricou, né? Um excelente fabricante, né? Um artista nas coisas sagradas. E tem aqui a imagem de Nossa Senhora grávida, né? Tenho aqui também junto comigo sal exorcizado e água benta. Santa Teresa d'Ávila sempre andava com água benta. O Frei Maria Eugênia do Menino Jesus vai falar sobre água benta. Faz o sinal da cruz com água benta na hora de começar a fazer oração. Tenha um vidrinho de água benta com você. Faz 15 anos que eu trago comigo todos os dias um vidrinho de água benta no bolso. Sempre. Sempre. Então, a água benta ajuda, faz parte do ambiente, né? Faz parte, às vezes uma vela acesa também, né? Cristo é a nossa luz, né? Simboliza a presença de Cristo, luz do mundo, luz da nossa vida. Tenha Sagrada Escritura, tenha o seu terço,
Outros livros eu posso até recomendar, ter o Catecismo da Igreja Católica, ter o livro da Imitação de Cristo, um livro maravilhoso, que muitas vezes é desprezado pelas pessoas por causa, às vezes, da linguagem. Mas, às vezes, essa linguagem ela é realmente aquilo que a gente precisa ouvir, né? É realmente aquilo que a gente precisa ter no nosso coração. Tenha o seu lugar da preparação remota, da preparação próxima, né? Um local para oração, um local para você estar com essa intimidade com Deus. Preparação imediata, você realmente se colocar em oração. Quem está indo rezar? Eu, Fernando, me coloco diante de Deus. Trago comigo a minha vida, eu não estou colocando diante de Deus a vida de uma pessoa que não existe. Como eu disse na outra formação, às vezes a gente coloca diante dos outros tantas máscaras que fica até difícil da gente tirar as máscaras diante de Deus. A gente chegar e falar, eu sou isso aqui. Deus me vê por completo. Eu não tenho o que esconder, não tem como esconder alguma coisa de Deus, se colocar com sinceridade. O contrário da verdade não é mentira. O contrário da verdade é erro. O contrário da mentira é sinceridade. Quem é sincero não é mentiroso. Quem fala a verdade age segundo Deus. Age com humildade segundo Santa Teresa d'Ávila. Portanto, haja com humildade, haja com verdade diante de Deus. Humildade. Quem somos nós diante de Deus? Não somos nada. Precisamos de Deus. Precisamos ter essa intimidade com Ele. Se eu rezo, não é porque eu sou um cara bonzinho, é porque eu preciso de Deus. Sem Deus, eu não sou nada. Meus confessores sabem o que é o Fernando sem Deus. Meus confessores sabem. Eu preciso rezar porque eu preciso me unir a Deus, eu preciso confiar em Deus. Uma pessoa veio compartilhar comigo, por causa de algumas formações que nós tivemos do Castelo Interior, e sobre preocupada, né, um pouquinho com medo com a ação dos demônios. E eu falei, os demônios são assim, mas nós devemos confiar em Deus, que isso aumente a nossa confiança por Deus. Se eu estou aqui agora inteiro, é porque Deus está me protegendo. Porque vocês duvidam que o inimigo quer estraçalhar eu agora? Quer destruir a minha vida? Quer desfigurar o meu rosto com as garras dele? Ele quer. Se isso não está acontecendo agora, quem é que está protegendo? É Deus. É Deus que está me protegendo agora, é a Virgem Santíssima. Se você não está acontecendo nada de errado com você agora, é Deus que está te protegendo. Se Ele está nos protegendo, nós podemos ficar em paz, confiando em Deus. Se Deus não nos protegesse, nós não estaríamos aqui. Se nós estamos aqui é porque Deus está nos protegendo, Deus nos ama, Deus quer o nosso bem. Às vezes Ele permite que algumas coisas ruins, às vezes Deus permite que algumas coisas ruins aconteçam para nós confiarmos mais em Deus. Tentação até Jesus teve. Jesus foi tentado, ficou 40 dias no deserto, terminados os 40 dias, teve fome e foi tentado pelo inimigo. Por que Jesus foi tentado? Foi para mostrar para nós, vocês também serão. O que vocês devem fazer? Confiar em Deus. Confiança em Deus. Confie em Deus. Vocês verão que a vida de oração vai cobrar a confiança em Deus. Comece já. Se coloque diante de Deus. Diga, Senhor, eu confio em vós. Sem o Senhor eu não estaria aqui. Eu não teria a vida que eu tenho. Eu estaria acabado. Sem o Senhor eu teria caído em pecados horríveis. Sem o Senhor eu não teria o emprego que eu tenho, a vida que eu tenho, o ministério que eu tenho.
É o Senhor que me agraciou e me deu tudo isso. Obrigado, meu Deus. Obrigado porque o Senhor me protege, cuida de mim. O Senhor é meu Pai. O Senhor me ama. Agradecer a Jesus pela graça, pelas inúmeras graças derramadas por nós na cruz do Calvário. Jesus, obrigado. Obrigado porque sem o teu sangue preciosíssimo, o que seria de mim? Sem a tua entrega total, eu nada seria. Eu não teria céu, não teria salvação, não teria nem futuro, nem presente. E o meu passado seria um acúmulo de horrores. Sem ti, eu não sou nada, meu Deus. Portanto, obrigado pela tua ação poderosa em mim. Muito obrigado, meu Deus. Vamos consagrar então este nosso encontro, a nossa vida de oração, o nosso propósito de intimidade com Deus, consagrar aquela que foi fiel desde o primeiro instante de vida, aquela que já nasceu na 7ª morada, a Virgem Santíssima, a Virgem Maria, preservada do pecado original, imaculada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Frei Maria Eugênio do Menino Jesus, rogai por nós. Amém. Estamos e permaneceremos unidos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço para você, que Deus te abençoe. Se queres, eu quero. Se chama